Bom dia a todas e a todos. É com grande alegria e satisfação que nesta manhã, como supervisor do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu faço a apresentação inicial desta palestra sobre um tema de tamanha relevância. Quero, antes de tudo, agradecer o apoio da IJUS, a nossa Escola Judicial da Magistratura, pelo apoio muito importante na realização deste evento. Todos nós sabemos da importância com relação a esta e as futuras gerações de defender e promover, por meio de políticas públicas que sejam realmente eficazes, o direito à liberdade da orientação sexual e identidade de gênero da população LGBTQIA+. De forma bastante ativa, creio eu, devemos defender e promover esses direitos no seio da sociedade. E quando falamos isso, por óbvio, também estamos considerando a população LGBTQIA+, inserida no nosso sistema prisional, um sistema que sabemos contém todas as suas peculiaridades. E queria destacar que no estado de São Paulo existem atualmente 36 unidades prisionais dotadas de estrutura adequada para o acolhimento dessa população. Nós, do Poder Judiciário e também da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, temos a missão de reconhecer e zelar pelos direitos assegurados na Constituição Federal a essas cidadãs e cidadãos, pertencentes a uma parcela do nosso povo ainda hoje estigmatizada e que sofre forte discriminação, apesar de todos os avanços conquistados por meio de muita luta de valorosas brasileiras e valorosos brasileiros engajados nesse propósito. Eu acredito que o nosso dever como agentes públicos e dever também da sociedade em geral é promover e assegurar de maneira ampla, com a máxima efetividade, os direitos humanos assegurados na Constituição cidadã. E disso decorre a nossa obrigação com a população LGBTQIA+, que é parte, por óbvio, da nossa sociedade. Nesse contexto, portanto, é com grande satisfação que apresento para falar sobre esse tema o professor Sim Falck, pessoa que possui todos os atributos para esmiuçar as questões atinentes à população LGBTQIA+. Para tanto, de forma aqui bastante resumida, eu destaco que o professor Sim Falck é doutor e mestre em educação pela Unesp, além de ser graduado em filosofia e psicologia. Ele é coordenador do Núcleo de Transmasculinidades, Rede Familiar Stronger, de Marília. É membro do Instituto Brasileiro Trans de Educação. É conselheiro representante do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do município de Marília. É fundador do Núcleo de Diversidade e Ações Afirmativas em Direitos Humanos. É presidente do Conselho Municipal de Educação de Marília e professor da Educação Básica Municipal de Marília. Um currículo impressionante. Diante de um currículo dessa envergadura, portanto, é minha obrigação passar desde logo a palavra ao professor Sim, o quanto antes,
agradecendo muito desde já por ter aceito o nosso convite para participar desse evento e reafirmando a honra do Poder Judiciário paulista em recebê-lo nesta manhã. Por favor, professor Sim, o senhor está com a palavra. Bom dia, doutor, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite e a oportunidade, né, por falar das nossas vidas, das vidas LGBTQIA+, das vidas trans, das vidas travestis, das vidas intersexo. É uma honra e também um comprometimento muito grande poder falar para o judiciário, poder falar para a escola dos servidores. Nós sabemos que são temas tabus, muitas vezes, né, os temas LGBTQIA+, mas também são temas importantes para a sociedade, né, como o doutor bem disse, nós compomos o rol de população, né, dos nossos municípios, dos nossos estados e do nosso país. Então, é na tentativa de muita clareza e também de muita justiça que eu venho explanar um pouco a respeito das temáticas e buscar colaborar com o que eu tenho a oferecer também para o nosso Estado. Eu vou fazer uma apresentação. O nome da nossa conversa hoje, então, é privação de liberdade, né? Privação de liberdade dentro e fora do cárcere. Bom, o primeiro apontamento que eu trago a todos e todas aqui, né, diz respeito ao que nós vamos tratar. Por ser um tema tabu, é importante alguns cuidados. Então, eu irei trabalhar aqui, irei fazer, né, embasar minha fala, infelizmente, em muitos momentos, né, em parâmetros de experiências de violência, processos de formação da população trans e travesti também no decorrer da vida. Mas alguns cuidados nós precisamos ter ao escutar a fala. Um deles é que eu não vou trazer aqui um discurso pejorativo de vitimista. Infelizmente, para boa parte da população LGBTQIA+, né, nós ainda permanecemos em um estado de violência contínua, tanto estrutural, como psicológica, como física, né? Não é muito difícil, infelizmente, encontrarmos, né, nas mídias esse tipo de formação, esse processo de formação do indivíduo, do sujeito e dos corpos trans e travestis. Então, é importante, e eu solicito para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que a gente tente, o máximo possível, né, voltar sempre ao que está sendo dito e levar em consideração os processos de formações distintos que uma pessoa cisgênera tem e uma pessoa transgênera tem, né? E aí eu vou explicar essas terminologias, tudo bem? Então, esse é o primeiro cuidado que eu solicito. E o segundo é que há uma importância imprescindível em pensarmos classe e raça, e que precisa ser evidenciado. Tanto a pobreza como o racismo nos formam constantemente. Então, o conceito que usualmente utilizamos para trabalhar gênero, raça e pobreza é interseccionalidade. Então, quando falamos de um sujeito, de uma população ou de uma comunidade, é importante que a gente saiba que esse sujeito, essa população, esse indivíduo, essa comunidade, não está desassociado do espaço em que se encontra, nem da história que o formou, que a formou. Então, isso precisa ficar sempre ressaltando aos nossos pensamentos, para que a gente também não nivele a pessoa como uma pessoa neutra. Ah, mas essa daqui consegue, por que aquela não consegue? Por que sou eu hoje que estou aqui conversando com vocês? Né? O que acontece, né, para eu ter o currículo que eu tenho? O que aconteceu? Bom, eu sou uma pessoa branca num país que ainda tem fundamentos racistas. Então, é de se esperar,
né, que pessoas brancas, infelizmente, ainda tenham mais oportunidades nesse país do que pessoas negras. Então, é talvez um dos motivos pelos quais aqui me encontro? Sim. Claro que eu não vou ignorar todo o meu processo de luta e de chão, né, que eu fui galgando para que chegar. Mas evidenciar que essas oportunidades, bem provavelmente, não foram colocadas para boa parte da população trans, travesti e até cisgênera, quando resvala nas questões de negritude. Bom, num contexto de estudos, nos contextos científicos, e é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, para além das formações de militância, né? Eu milito desde os 14 anos de idade, faço chão de rua, que é o que a gente costuma dizer, né? Desde os 14 anos de idade, porque é na adolescência que eu consigo começar a compreender a minha sexualidade, o meu gênero, começar a discordar daquelas caixas que são colocadas socialmente como corretas, para uma compreensão de vida, uma compreensão de humano, de pessoa, né? Mas no contexto científico, nós temos ao menos duas formas, né, fundamentais para começar a questionar, ou para concordar, ou para criticar, ou analisar. Uma são as epistemologias e a outra ontologia. Hoje eu vou trazer para vocês uma mescla. Por quê? Porque sou eu, uma pessoa transmasculina não binária, que está fazendo a palestra, né? No entanto, eu trago os aportes do que eu formulei em conjunto com as minhas orientações e com as minhas aulas dentro de uma academia, dentro da Unesp. Então, no contexto de epistemologia, o que isso significa, esse palavrão, né? São estudos, conclusões, métodos, né, dos diferentes ramos do saber científico. Então, é um estudo científico. Aqui nós trabalhamos ciência. No contexto de ontologia, por onde eu vou perpassar a minha análise e as minhas críticas? Por um pensamento crítico que tomará a forma de uma ontologia de nós mesmos, uma ontologia da atualidade. O que é isso? É a maneira, justamente, como eu me constituí, como você se constitui, como você chega a conclusões de um ser homem, de um ser mulher, de um ser não binário. Então, como você se constituiu? Como que é o trajeto da sua existência nesse local que você se encontra? O meu trajeto, provavelmente, é muito distinto do trajeto de muitas pessoas cisgêneras. No entanto, acaba sendo muito próximo, tem uma ontologia muito próxima, uma analítica muito próxima dos modos de vida de uma pessoa transmasculina, nós temos as transfeminilidades, né, as travestis, e aí, por exemplo, no que diz respeito às travestis, eu preciso ter uma escuta atenta para o que elas me trazem. Por quê? Porque temos ontologias distintas, temos modos de existências distintos. Então, a ontologia crítica de nós mesmos deve ser considerada, não certamente, como uma teoria, não como uma doutrina. O que eu disser aqui não é uma verdade absoluta. Mas o que se busca, o aporte do que se busca nesse momento é a crítica do que somos, né? E é, a um e ao mesmo tempo, uma análise histórica dos limites que nos são impostos e um experimento com a possibilidade de ir além. Tá? Então, foi-me colocado um modo de vida dentro da minha família, dentro do trajeto que eu percorri enquanto escola. E aí? Eu preciso fazer uma analítica. Eu preciso conseguir retomar os meus processos históricos para conseguir perceber onde, então, essas violências ocorreram, para que eu possa ir além, para que eu possa perpassar, para que eu possa criticar esses processos. Se eu não tenho um olhar para com a minha própria vida, pelo menos é isso que eu vou trazer dentro da minha vertente de estudo, né? Então, se eu não tenho um olhar para com a minha vida, como eu posso mensurar a vida alheia? Como eu posso, né, julgar, como eu posso estabelecer possibilidades, limites, críticas com relação à vida de outrem, se não há um olhar para com a minha? Bom, para que isso ocorra, então, eu vou trabalhar alguns contextos históricos. Tá? Um deles, vou levar em consideração, eu trabalho alguns autores, né? Nós vamos depois
esmiuçar esses autores, normalmente são as curiosidades e as vontades de compreensão das movimentações LGBTQIA+, né? O que é tudo isso? Por que todas essas letras? E como eu vou, né, vivenciar todas essas letras? Porque parece que é muita novidade, né? São muitas, é muito novo. Não é. Não é tão novo assim. Tem chegado às representatividades, né, com essa cara de novidade, mas não é. Né? Veja, a sexualidade é um conceito e depois um modo de existência social e político, inclusive educacional, né, que começa a apresentar as suas ações lá por volta do século XIX. Então, nós estamos falando, estudando, né, e tentando esmiuçar o que uma sociedade criou como sexualidade desde o século XIX, que adentra a instituição escolar, que se junta a outros dispositivos, e aí a gente vai compreender o que são esses dispositivos, sexualidade, gênero, né? Tudo isso vem a nós. Atualmente você nasce e já está alocado em algum desses conceitos, desses dispositivos, que te moldam a vida. E aí dá a entender que, se moldou a vida ali na nascença, o que eu estou fazendo como uma pessoa trans é falando que eu não me enquadro no meu corpo. Mas espera, não fui eu que moldei esse dispositivo. Então, como a gente vai discutir todos esses caixotes? Né? Só que a sexualidade, ela também se torna uma das responsáveis pelo processo de subjetivação, capaz de formar sujeito, moralizá-lo seguindo uma forma de existência. Vou dar um exemplo para ficar muito evidente. Tá? A pessoa engravidou. A criança, o bebê que está ali, tem pênis. Existindo um pênis naquele bebê, qual é o processo que usualmente a nossa sociedade faz? Vamos fazer um chá de bebê. O chá de bebê é para um menino que será um homem que é masculino e que tem características. Ah, é o meu garanhão, não é meu príncipe. O que você está fazendo ali? Você está criando, você está colaborando com o processo de subjetivação daquele sujeito. Isso é formativo. Eu estou falando que isso está errado? Não. Eu estou falando que isso está certo? Eu também não estou falando que isso está certo. Eu estou dizendo, esse é um modo, né, que atualmente nós ainda assinamos como um modo de existência. A medicina o faz, os nossos registros de nascença o fazem. E aí nós temos, posteriormente, né, uma comunidade LGBTQIA+, que questiona aquele princípio. Bom, há uma divisão, eu utilizo bastante do Foucault. O Foucault, né, de acordo com o trajeto dele de estudo, né, é um estudioso europeu, é um estudioso branco, né, então nós estamos falando aqui de Ocidente, né, então vale ressaltar que, mais uma vez, isso é um recorte, nós temos várias outras possibilidades de se pensar o chão LGBTQIA+, e as movimentações, e as lutas e as reivindicações. Tudo bem? Estou trazendo uma. Bom, o Foucault, ele reafirma, né, uma divisão entre três campos principais de atuação ética. Por quê? Porque ele bebe bastante dos conhecimentos gregos, então da leitura que ele faz, né, de antiguidade, tá? Dietética, econômica e erótica, né? Então ele traz esse processo formativo, né, de sujeito, né, de indivíduo. Pois bem, né, para trabalhar com gênero, a gente não consegue desassociar os três, todos os três estão contidos num mesmo ser, tá, num mesmo humano, para um processo formativo daquela sociedade, do que estava estabelecido antigamente. No entanto, ele traz para retomar uma crítica. E aí tem um questionamento. Por que o comportamento sexual, as atividades e os prazeres a eles relacionados são objetos de uma preocupação moral? Nós estamos falando de atuação ética. Por que uma preocupação moral? De que maneira? Por quê? E sob que forma a atividade sexual foi constituída como um campo moral? O que moralizou? O que moralizou
todas as atividades e os prazeres de um comportamento sexual. A erótica, nesse contexto, então, questiona uma ciência. Ela vira e fala assim, eu vou questionar. Por quê? Porque se mostra parte de um padrão estabelecido, política e socialmente. Como o exemplo que eu dei, nós temos registros. Atualmente, nós podemos ter um registro não binário. Também é muito menos estabelecido pelos representantes eleitos e muito mais estabelecido por via jurídica, por via judicial, em contexto de Constituição. Ainda bem que temos, né? Bom, mas as ciências sexuais, ela vem e traz uma naturalização das sexualidades e gêneros, os gêneros biologizantes e complementares. Quem nunca escutou é a sua metade da laranja? Nós temos, por exemplo, nesse contexto, também dois apontamentos. Você pode ser oposto, né? O homem é o oposto à mulher, então os opostos se atraem, o homem cisgênero e a mulher cisgênera, né? Ou complementares. A mulher depende do homem, precisa do homem, o homem precisa da mulher. E aí eles se tornam um. Inclusive nos matrimônios, né? Bom, pois bem, esse é um modo de pensar. Esse é um modo de pensar que gera políticas, que gera sociais. Então, o processo social também se estabelece dessa forma. É muito difícil gerar rupturas nesses processos, porque nós estamos falando de hábito, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de relação de poder, nós estamos falando de força. E o que seria essa erótica, então, essa arte erótica, né? É justamente essa desnaturalização. Um modo de vida ético. Lembra o ético? Que é dietética, econômica e erótica? Então, um outro processo formativo, a busca de um outro processo formativo, né? É possível, a partir da emergência de um acontecimento, pensar as relações com outrem, sem a necessidade de uma igualdade juridicamente fabricada ou estabelecida. O que implica isso? A partir de um acontecimento. Atualmente, as representações trans, por exemplo, elas se mostram acontecimentos, né? Olha, querendo ou não, nesse momento eu me encontro nesse espaço. Então, veja, hoje eu sou um professor trans da educação infantil. O seu filho ou a sua filha vai perpassar pela minha sala de aula. Eu tenho a formação, eu prestei o concurso, eu entrei nesse concurso, e aí? É um acontecimento, porque quantas pessoas trans nós temos nesses espaços? Então, esse acontecimento fez com que o meu município, por exemplo, fosse obrigado, judicialmente, a aceitar o meu nome social. Quer dizer, é um acontecimento, mas é necessário, então, que as relações comecem a ser repensadas. Há uma necessidade, porque ali nos encontramos. Hoje vocês me escutam aqui nesse evento, de extrema importância, diga-se de passagem. Mas quantas pessoas trans vocês já tiveram oportunidade de escutar por conta dos estudos? Provavelmente bem poucas. E não é porque talvez vocês não deem o espaço para que essas pessoas falem. É porque a nossa comunidade, por exemplo, é 0,02% da população que ingressa na universidade. Então, como vamos chegar a esse espaço? Esse espaço carece também de titulações, carece também de uma continuidade de lutas educacionais. Então, veja, acontecimentos como esse são importantes. São importantes para que a gente repense esses espaços. Precisamos conseguir repensar, ao menos, o nosso espaço. Alguns conceitos que eu vou utilizar, né, aqui nessa fala. O de dessubjetivação. Tá? Dessubjetivação são conceitos um pouco mais complexos, tá? No entanto, passíveis tranquilamente serem compreendidos, certo? Dessubjetivação, sujeito que não se enquadra a partir de si próprio, e aí tem as aspas, tá? A partir de si próprio, na participação de um processo de individuação subjetiva, de automatização do seu corpo e vivência. O que eu quero dizer com isso? Que parece um absurdo, né, de interpretação. Que
um sujeito, uma pessoa que não consegue se enquadrar para participar de um processo de construção de si, aquele bebê com pênis que você falou, que a medicina trouxe, que o registro trouxe como homem masculino, a hora que consegue, começa a se compreender, não consegue se compreender nesse local. Não consegue se enquadrar. Não consegue fazer isso. Não consegue participar desse processo. Quer dizer, não participa do processo de individuação subjetiva, porque não consegue formar, tá, de maneira como muitas pessoas conseguem, quando são cisgêneras, não consegue formar a sua individuação. Não consegue se formar nesse espaço. Então, essa pessoa começa a perpassar por um processo de dessubjetivação. O que há de subjetivo é uma negativa, não é uma afirmativa. E aí? Essa pessoa está vivendo sozinha nesse mundo? Não. Ela está vivendo em conjunto com várias outras pessoas. E esse poder imenso que há sobre ela, nessa relação de poder que a medicina traz, que o registro traz, ele vem também de algum lugar. O Foucault vai falar em biopolítica e biopoder. O biopoder, que é que começa a realizar da biologia para fazer, por um lado, com que o número de seres vivos aumentasse, e, por outro, com o objetivo de dominar essas capacidades dos seres vivos. O que é isso? Justamente essas forças do médico, essa força do registro. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou aumentando a possibilidade de existência, entre aspas, a possibilidade de existência, né, dos seres vivos. Veja, e seres vivos é muito amplo. Né? Mas por que precisa ser amplo? Porque é uma política. É uma política sobre a vida. Né? Porque aí essa política ela se instaura na espécie humana e não necessariamente nos corpos individuais. Eu monto uma política, eu crio uma estrutura, e essa estrutura, eu falo assim, olha, ela é genérica, ela é geral. Né? Coloco aqui exemplo do IBGE, porque justamente nesse momento, né, essa é uma luta muito grande das movimentações LGBT, QIA+, em especial das movimentações trans e travestis, para que sejamos contabilizados, contabilizadas e contabilizadas, né, no nosso país. Porque sem a demanda, não há política pública. Ganhamos, né, a possibilidade da demanda. E o IBGE está recorrendo. Mas, é claro, nós estamos falando de uma estrutura maior. Então, há correlações de forças sendo estabelecidas aí. Então, veja, perante, né, de acordo com esses conceitos que eu vou dar andamento a essa fala. E o que esses conceitos trazem? Né? Por que a gente problematiza, então, a questão homo, a questão trans, a questão LGBTQIA+, e não necessariamente, né, o hétero cis normativo? E o que é isso? Justamente quem não se enquadra em nenhuma dessas letras. E normalmente sobra uma caracterização, uma caixa. Por que não falamos dessa caixa? Por que falamos de todas as outras? Porque parece muito mais difícil falar de um monte do que falar de um, certo? Mas nós falamos desse monte. Por quê? Porque há uma historicidade na construção de sexualidades periféricas. Elas ficam à margem do ideal heterossexual, que é trazido a nós, então, como científico, médico e jurídico, apoiado em atos sexuais que foram classificados como normais e anormais. E aí, as questões, as discussões de gênero, as discussões de sexualidade vão trabalhar bastante esse conceito de normal e anormal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? E a partir dessa divisão, né, dessa visão científico-médica, né, a gente estabelece ações da sexualidade. Né? Fazendo o quê? Pautando as especificidades, as classificações, justamente nos anormais. Como que eu trago esse aporte de sociedade heterossexnormativa, falando tudo que não deve ser, ou tudo que é complexo para se compreender? São muitas letras. O que é um P? O que é o mais? O que é o quê? Né? O que é o hétero?
o que é o cisgênero? Essas perguntas, elas também precisam entrar nas questões de gênero quando questionamos. Porque é o processo formativo estabelecido socialmente e estabelecido cientificamente em vários momentos, né? Esse científico médico. Onde que ele está alocado, então? Qual é a historicidade desse espaço? Como, mais uma vez, como você se constituiu? Se você fala que você é homem, cisgênero, se você fala que você é uma mulher cisgênera, como você se formou? Porque, usualmente, nas nossas narrativas trans, nós conseguimos relatar vários acontecimentos. E você? Como você relata os seus acontecimentos de vida? O que é esse feminino e masculino? Paul Preciado, né, Paul Beatriz Preciado, uma pessoa trans, né, um trans masculino, coloca, ó, a masculinidade e a feminilidade são como a depressão e a esquizofrenia, ficções médicas definidas unicamente de forma retroativa com respeito à molécula com que se tratam. O que isso significa? Que, veja, se nós temos uma construção que eu trouxe lá atrás com relação à sexualidade, né, do século XIX, e que vai formulando um tipo de sociedade que chega a nós com o feminino e masculino, essa própria construção que define. Por isso essa discussão de depressão e esquizofrenia, porque você retoma aquilo que você mesmo estabeleceu como parâmetro. O que nós fazemos agora, enquanto movimentos, né, de base, movimentos LGBTQIA+, é questionar esses parâmetros. Ou solicitar, né, onde se encontra, ou as possibilidades, né, de crítica e análise desses parâmetros. É o efeito de um sistema de significação, de modo de produção e de decodificação de signos visuais e textuais politicamente regulados. E o politicamente regulados, gente, não é exclusivamente essa política representativa que temos, né, aqui, por exemplo, no nosso país, do voto e tudo mais. Claro que hoje temos a inserção do movimento também nessas políticas, mas quando é trazido aqui pelo Paul Beatriz Preciado, esse politicamente regulado, nós estamos falando de uma estrutura muito maior, que precisa, por exemplo, criar normativas. Por quê? Porque as normativas precisam dar conta agora dessas existências que se fazem muito mais presentes. Então, isso é uma movimentação política. Tá? E aí, o Paul Preciado, para vocês verem como a gente também já faz a crítica e o apontamento, né, das nossas próprias leituras e análise, o Paul Preciado, ele vai um pouco além das discussões do Foucault. Ele faz uma crítica às discussões do Foucault. Ele fala, olha, o sexo é correlato do capital. Lembra, século XIX, o que está acontecendo também, né? Aqui, pelo menos no Ocidente, quais são as revoluções que estão ocorrendo, como elas estão ocorrendo, o que está sendo trazido, tá bom? A sexopolítica não pode ser reduzida a uma regulação de condições de reprodução de vida, nem de processos biológicos que se referem à população. O IBGE, por exemplo, trabalha com população. O que o Paul Preciado está dizendo aqui é, eu não posso reduzir as discussões exclusivamente à população. Não é que não vai, não pode ser exclusivo. O corpo, né, o corpo correto, é isso, tá? É produto de uma divisão do trabalho da carne, segundo a qual cada órgão é definido por sua função. Aqui ele bebe um pouquinho de um cara chamado Deleuze, né, do corpo sem órgãos. E ele fala assim, ó, uma sexualidade qualquer implica sempre uma territorialização precisa da boca, da vagina e do ânus. É assim que o pensamento correto, o pensamento Strain, ele assegura o lugar estrutural entre a produção da identidade de gênero e a produção de certos órgãos, como órgãos sexuais e reprodutores. E aí coloca capitalismo sexual e sexo no capitalismo. E por que esses órgãos, né, são colocados como órgãos sexuais reprodutores? O que faz com que uma vagina seja um órgão sexual, né, e um cotovelo não? É esse o questionamento. O que modulou? Porque o que modulou, o que formulou
O que implica isso traz depois a nossa política representativa, traz depois as nossas leis e regras. Então, saímos de um contexto ético, entramos num contexto moral. E agora começamos a trabalhar pedaços do corpo, né, como se eles trouxessem, na nossa nascença, enquanto seres humanos, já as especificidades de ações. Isso daqui é necessariamente e quase que exclusivamente para algo. Então, aí, de novo, a gente vai provocando, né, vai provocando. A sexopolítica é uma das formas dominantes de ação biopolítica. Lembra, biopolítica? Que eu fiz o exemplo do IBGE, onde a gente consegue levantar, né, para manter a estrutura no capitalismo contemporâneo. Com ela, o sexo faz parte dos cálculos do poder, fazendo dos discursos sobre o sexo e as tecnologias de normalização das identidades sexuais um agente de controle sobre a vida. Então, a gente consegue começar a fazer controle dessa vida a partir, de acordo com o preciado, então, de sexopolítica, por conta de formas de ações dominantes de biopolítica. Constantemente realizamos ações políticas bio, que é vida, ações políticas que decorrem da vida, que está estabelecida num sistema, em uma estrutura, e essa estrutura a gente não pode negar que é uma estrutura de capital. Então, ela visa algumas coisas, ela visa alguns parâmetros, ela tem um aporte, ela tem um fim. Né? E o fim, quando não necessariamente nos coloca como parte dessa estrutura, ele nos tolhe, ele nos violenta. Se a minha pessoa não é a pessoa que visualmente, esteticamente, ou dentro, ou familiarmente, né, não é a melhor pessoa para ali se encontrar, ou é um problema, ou é um anormal, ué, o que eu faço? Isso eu não quero, essa pessoa não. Então, muitas vezes, o que a gente escutava lá no começo das movimentações que eram GLS, né, as pessoas eram simpatizantes. Né, hoje nós falamos de pessoas aliadas, né, mas eram pessoas simpatizantes. As pessoas simpatizantes, muitas vezes, falavam assim, não, eu simpatizo com o movimento. Aí você fala, ai, olha, chega um sobrinho seu filho, e fala, ah, eu sou gay. Não, na minha casa não. Eu te criei direito, eu te criei corretamente. O que eu estou fazendo de errado? Infelizmente, hoje, essa discussão, ela sai da questão da orientação sexual. Então, muitas famílias hoje conseguem reconhecer, não são todas, mas a gente sabe que muitas famílias hoje reconhecem, né, as pessoas que são homossexuais, então lésbicas, gays, bissexuais um pouco menos, diga-se de passagem, então reconhecem a orientação sexual, mas tem uma dificuldade muito grande com a identidade de gênero, que são travestis, que são trans, que são intersex, né? E aí você tem um outro local. Tá? Então, é importante a gente perceber que há avanços nas movimentações, e há avanços, então, no contexto social, né, com relação à orientação sexual. Ainda carece de muito, mas há avanços. E com relação à identidade de gênero? Aí nós já temos também um outro conflito. Tá? Bom, para dar sequência a essa discussão, o que a gente traz? O Maurício Lazarato, que ele distingue, então, o biopoder de potência da vida. De modo simples, é o quê? O biopoder é a vida dirigida pela política. Então, eu tenho uma estrutura política e eu dirijo a vida a partir dela. E o que é essa potência da vida que ele traz? É a política dirigida pela vida. Então, aqui a ordem dos fatores altera o produto. Tá bom? Então, a vida dirigida pela política é um biopoder. A política dirigida pela vida é potência da vida. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje, o que há estabelecido de estrutura vem até nós e fala assim, olha, para eu pensar essa estrutura, eu preciso conhecer da vida de vocês. Por favor, fale a respeito. É isso que nós esperamos. É a respeito disso que nós lutamos.
que as nossas vidas façam parte da estruturação da política. E não que seja um puxadinho da política. Não que seja um puxadinho da estrutura. Né? Ah, mas aqui tem você. Não, não, não. Vamos formular essa política a partir de todas as vidas existentes aqui. Claro que para fazer políticas públicas, né, em amplitude, que nós estamos falando de um macro, nós precisamos, né, muitas vezes, nivelar e categorizar. Com certeza. Né? Não dá para também colocar uma política pública para cada indivíduo. Sabemos disso, mas é importante termos compreensão da diversidade, da multiplicidade dessas vidas para conseguirmos, nos nossos espaços de relação de poder, pensar estruturas políticas coerentes, compatíveis com a população e com a sociedade que temos. Bom, a luta, então, por uma outra vida, ou um outro mundo, pela transformação política de si, né, ela deve ir além tanto da representação política, quanto da representação linguageira, em favor de novas formas de organização. Particularmente o quê? Atentas não apenas a enunciados produzidos, mas também, em especial, às suas modalidades de produção. Que é justamente o que ele trouxe, né, que o Preciado trouxe com relação ao bipoder. Tá? O que está sendo dito aqui? Olha, eu preciso, para pensar, então, essa outra vida, esse outro mundo, para além das representações que nós estamos, né, a duros passos, pessoal, assim, de verdade, a duros passos que nós temos representações políticas atuais, né, em câmaras, em congressos, bom, nas infinidades de espaços representativos que temos ocupado, né, é muito duro, porque a política ainda está muito dura, as estruturas ainda são muito duras nós, né? Mas, para além disso, né, para além desses enunciados de representatividade que nós produzimos, nós precisamos pensar em modalidades de produção. Nós precisamos começar a repensar a importância de precisar ser desse jeito e dessa forma. Tá? E aí ele traz, né? No capitalismo contemporâneo, a governança da desigualdade está estritamente acoplada à produção e governança de modos de subjetivação, de formas de vida, que foi o que a gente trouxe lá no começo. Quando você tem lá no ultrassom, que hoje dá para ver até o, né, você vê o osso, você vê os dedinhos, às vezes você vê unha, né, quer dizer, você consegue enxergar aquele ser dentro de outro ser. E você, daqui de fora, já fala o que aquele ser é. Você já dá o norte para a vida daquela pessoa. Você fala, não, é um menino. Há uma desigualdade aí estabelecida. Porque depois aquela pessoa, como eu, né, que foi colocada ali, é uma menina, vai ser uma princesa. Né? É um modo de produção da minha vida. Da vida das pessoas trans. Que nós estamos apontando e falando que é. E aí aquela pessoa, no seu processo formativo, criança, adolescente, o Conselho Nacional de Educação fez questão de tomar um posicionamento com relação a nome social. Por conta das nossas legislações, né, dentro da escola, você pode fazer a solicitação do nome social para se sentir reconhecido ou reconhecida naquele espaço, mas você ainda precisa ter o aval da família, porque nós estamos falando de uma criança e uma adolescente, mas hoje é uma abertura. Isso é uma abertura dentro da estrutura, é uma abertura após muita luta. Mas veja, a gente precisa começar a pensar no modo dessa produção de subjetividade, porque como é possível nós aceitarmos a formação desse indivíduo todo para depois falar, não, agora você que lute nesse processo. Vocês entendem que, assim, para essa vida que já está marginalizada e vulnerabilizada, nesse processo de produção política e representativa, a situação fica muito mais catastrófica. E aí a gente vai ver o que implica isso em números depois. Então, o capitalismo de massa produz comportamentos padronizados, submergindo os indivíduos numa cultura açucarada, uniformizando os modos de consumo, normalizando os desejos. Cada um sente que é realmente ele e ela própria, satisfeito,
integrado, democrático, a partir do momento em que possui e pode exibir o que é comercialmente constituído como um objeto de desejo de todos, outorgando-se no interior do conformismo generalizado a ínfima variação pré-estabelecida em que ele acredita decidir sobre sua unanicidade. O que isso implica? O que Gross traz aqui, né? O Frederic Gross traz aqui. O que ele está falando é o seguinte: aí, a pessoa que, de acordo com esse processo formativo, consegue, né, se alocar e se sentir bem, então, se você é um homem cisgênero, heterossexual, se você é uma mulher cisgênera heterossexual, você fala, meu, eu consigo me ver nesse espaço, tá tudo bem, né? Eu tô satisfeito, eu tô integrado. Muitas vezes, inclusive, nem perpassa o questionamento de gênero e sexualidade pela sua vida, porque tá tudo bem contigo. Porque a maneira como você se constitui no mundo, o mundo tá formado para ela. O mundo veio dela. Tá errado você ser heterossexual? Não. Tá errado você ser cisgênero? Não. A questão é que só quando você assim se encontra, você se sente satisfeito. Levando em consideração, não vamos esquecer da interseccionalidade, se você for ao menos uma pessoa classe média branca. Porque senão você também vai ter, você não vai ter esses apontamentos, mas você terá alguns outros. Tá? E aí isso se torna uma unanicidade. Não, mas aí é só você agir de tal forma. Quantas são as pessoas trans que já não escutaram, né, nas suas próprias casas, né? Por que você está escolhendo ser desse jeito? A sua vida vai ser difícil assim. Gente, quem escolhe? Quem escolhe sofrer? Quem escolhe dificuldade? É importante a gente perceber que isso não é uma escolha, isso é uma vida. Bom, e aí? Técnicas de controle das sexualidades, visíveis ou não, inseridas no corpo como dispositivos, elas atuam como reguladores centrais, não apenas do que vem a ser gênero, mas, sobretudo, de como e por que os gêneros devem existir em uma sociedade. Porque aí você começa a modular. E você começa a modular e você coloca hierarquias nessas modulações. Tá? Ratifica gêneros como modelo identitário, pautado nas diferenças físicas que cristalizam os signos masculinos e femininos, e estratificando-os como categorias fixas, dadas a partir de uma definição, se não biológica sexual, ao menos cultural. Por quê? Porque aí você fala assim, não, mas para ser trans, e aí era uma discussão, e ainda, infelizmente ainda é uma discussão que perpassa muito, as pessoas trans precisam tomar hormônio. Como que você é trans e não toma hormônio? Como você é trans, um trans masculino ou um homem trans, e ainda tem seio, você não quer fazer a cirurgia? Veja, você está pautando uma identidade em um corpo, e as coisas não são por aí. Nem todas as pessoas trans precisam, querem e almejam fazer cirurgias. Nem todas as pessoas trans têm disforia de gênero. Nem todas as pessoas trans têm disforia de corpo. E esses conceitos da medicina, eles não estão necessariamente alocados exclusivamente para pessoas trans. Existem pessoas cisgêneras que têm disforia de corpo. Existem inúmeros casos. Nós não podemos simplesmente pegar um modelo, então, e falar, bom, a pessoa nasceu com pênis, e agora falar para mim que é uma mulher trans, ela precisa ser igual ou semelhante a uma mulher cisgênero. Não. Uma mulher trans, por exemplo, pode usufruir de barbas? Por que não? Só porque é um apontamento da masculinidade dentro desse sistema? São pelos. E o que isso implica? E aí a gente dá mais um passo nessa discussão, né? Isso implica no nosso olhar. Isso implica na nossa escuta. Isso implica em repensarmos as nossas bases científicas. Isso implica em olharmos para o lado e percebermos por que algumas pessoas estão entre nós e por que outras não, sabendo que outras pessoas também existem. Por quê? Quantos e quantas aqui tiveram, durante o seu processo formativo,
um professor trans, uma professora trans, uma professora travesti. Mas, pois bem, só para a gente retomar, então, né, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou gerando algo de acordo com o que o Gross traz, né? A provocação cínica, que é denunciar a grande equação conformista, a grande mentira, o embuste imenso, a fraude monumental. E aí, o que ele traz? Né, e que eu acho que é muito importante que a gente, então, agora comece já a funilar um pouco mais a discussão, para a gente entrar nas questões das letras, enfim. Tá? Seguinte, chamar de natural o que nunca é mais do que normal, e normal o que, no fundo, não passa de socialmente respeitável. O que chamamos de natural? Chamamos de natural a criança, o bebê que vem com pênis e que nós falamos que é um menino e que nós falamos que é masculino, porque isso é o quê? Normal. E porque o normal é o quê? É o socialmente respeitável. Então, ao menos, nós precisamos questionar. E como vamos formular uma vida, como vamos formular a vida de tantas pessoas exclusivamente por essa regra? Como que é possível? Não é. Nós estamos aceitando o socialmente respeitável e estamos trazendo do socialmente respeitável para o natural. E aí, a gente começa a resvalar, então, pelo menos nas questões de gênero, vou começar a trazer os exemplos. Transmasculinidades. O que é isso? O que significa essas questões? O que é um homem trans? O que é uma pessoa transmasculina? E eu que me reconheço como uma pessoa transmasculina não binária. Como é possível isso? Bom, dentro do vasto espectro das transmasculinidades que surgem, destacam-se aquelas independentes das adaptações corporais e as aglutinadoras de identidades não binárias, que são parcialmente invisibilizadas nos ativismos e na própria comunidade transmasculina. Esse é um dos maiores desafios que homens trans enfrentam em uma de suas organizações, o Instituto Brasileiro Trans de Educação, o IBRAT, né? O fato de habitar em um entre-lugar. Diga-se de passagem, eu componho o núcleo, né, o núcleo de transmasculino, né, o núcleo de transmasculinos da Rede Família Stronger, mas o IBRAT é um Instituto Brasileiro de Transmasculinidades que tem feito e tem buscado realizar muitos estudos extraoficiais, bem como a ANTRA, né, a Associação Nacional de Travestis e Mulheres Trans, justamente para contabilizar o que, infelizmente, a nossa federação ainda não contabiliza, que são as nossas vidas. O IBRAT atualmente está com um questionário aberto, né, para pessoas transmasculinas, em busca de contabilização de transmasculinidades no Brasil. Então, os movimentos sociais, como um todo, estão realizando essas movimentações. Por isso que é muito feliz estar aqui hoje, porque isso é fruto de uma história de luta. Eu não venho aqui exclusivamente, né, por uma história de luta da minha família. Ao contrário, né, diga-se de passagem, infelizmente as nossas famílias muitas vezes nos colocam para fora do que é dito familiar. Mas são essas pessoas, como nós, que nos acolhem. E o que eles trazem aqui? Eles falam, há um espectro de transmasculinidades, porque há também um espectro de transfeminilidades, né, que podem vir de adaptações corporais ou não. Né? Então, hoje, olhar para mim e me ver com barba, tal, isso daqui é um apontamento, né? É um local de masculino social. Mas os meus seios não são. E aí? Onde a pessoa vai se encaixar? E só para vocês saberem, eu vou falar para vocês que a situação chega a ser, né, seria cômico se não fosse trágico, né? As pessoas que, dependendo da roupa que eu me encontro, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de me tratar no masculino, porque conseguem visualizar que há seios e as pessoas não sabem como me tratar. Quer dizer, e aí? Como que você trataria? Como nós devemos fazer isso? Qual seria
um modo respeitoso, né? Nós já temos as autodeclarações, né? O mínimo que nós esperamos é que as pessoas, quando não souberem, né, qual artigo utilizar para o nosso gênero, que nos perguntem. Nós sabemos. Pode perguntar, porque aí não é ofensa. Por um lado, ao reivindicarem e ressignificarem masculinidades, os homens trans são entendidos como aspirantes a privilégios machistas. Veja, nós vivemos, né, não só num país, infelizmente ainda machista, mas que nós sabemos que muito temos lutado e muitas pessoas têm colaborado nessa luta, mas num mundo também, né, que perpassa pelas historicidades. Por outro, essas masculinidades não são reconhecidas e sofrem diretamente a opressão machista. Seus corpos são lidos como estupráveis e seguem marcados pela tutela e controle que caracterizam a relação de sociedade com os corpos das mulheres. Isso impacta diretamente tanto na construção da identidade de gênero e modificações corporais, quanto à vivência da sexualidade, ao desejo e à vida social. Por quê? As pessoas associam muito a questão de identidade de gênero com orientação sexual. E aí você fala, pô, mas se você é um homem trans, você gosta de mulheres, né? Veja, você pode ser um homem trans gay, você pode ser um homem trans bissexual, você pode ser um homem trans pansexual, você pode ser um homem trans assexuado. Então, assim, são inúmeras as possibilidades. São inúmeras as vivências, porque não são possibilidades para que a pessoa demarque exclusivamente no discurso, por mais que ele seja uma ação. Essa pessoa, ela demarca enquanto vida, enquanto existência. Ela vai viver, gostando ou não, achando correto ou não, a existência ali se encontra. Eu tendo a falar muito para médicos e médicas, né? A gente faz muita discussão com relação ao SUS e tudo mais. E aí, o que eu sempre trago hoje na medicina é, porque é muito evidente, é o seguinte, tá? Ou você atende essa pessoa na consulta, ou você atende essa pessoa na emergência. Ela não vai deixar de existir. Ou você computa mais um suicídio. A nossa escolha está em como vamos atender. Não se aquela pessoa é passível de ser atendida ou não, porque aquela pessoa já se encontra. Na maior parte dos casos, só depois de ter condições emocionais e ou financeiras é que começa a transição. A crescente dificuldade para se fazer entender perante o outro e ou a si mesmo também é um fator decisivo para surgir o desejo de se hormonizar. E aqui eu trago esse apontamento porque ele é muito mais recorrente nas transmasculinidades. Tá? O que acontece? As pessoas transmasculinas, os homens trans, né, estão alocados desde a nascença no que é estabelecido como feminino e mulher. Então, ali, desde o princípio, já se tem uma compreensão do que está ocorrendo, mesmo que não consciente. Tá? Então, realmente, é muito recorrente, né, nós termos na nossa população transmasculina e de homens trans, tá, uma quantidade de pessoas que se compreendem e quando tem desejo, quando acreditam que é o melhor a se fazer com relação ao seu corpo, tá? Começa um processo hormonal 20, 30 anos, quando já tem como pagar, quando já tem como sair de casa, quando tem força de trabalho estabelecida para realizar, quando consegue se pensar. Isso ainda é usual na comunidade trans, de transmasculinos e homens trans, não necessariamente de travestis, por exemplo. Então, a gente pode alocar todas as letras exclusivamente num T, LGBT. São vivências distintas, são espectros distintos, são pessoas distintas, né? Vivem as suas vidas de maneiras distintas. A gente precisa conseguir, no mínimo, compreender a importância desses espectros.
Nem identidade, nem expressão de gênero tem a ver necessariamente com determinadas expectativas sociais sobre o que é ser mulher ou homem. Para as ciências biomédicas e jurídicas, o parâmetro é do naturalismo genital, o que revela o gênero a um plano secundário. Entretanto, não é o que afirma o John Nery, quando ele diz: não preciso de um pênis para me sentir masculino. Nem para ativista, hoje travestigênero, né, Indianari Siqueira, que costuma se definir como uma pessoa de peito de pau. Para as identidades de gênero em trânsito ou entre gêneros, há diversas formas de autodeclarações, como FTM, que é female to male, transhomens, homens trans, transgêneros, neutróis, pangêneres, agêneres, bigêneres, genderfluids, genderfuckers, genderblenders, genderbreakers. Veja, gente, vale ressaltar, por isso que eu deixo aqui, né, a questão do 2014, porque essa questão do naturalismo genital no que diz respeito às ciências jurídicas aqui no nosso país, né, já tem, né, jurisprudência, nós já temos outras normativas, inclusive aqui estamos nesse momento. Então, esse daqui é uma citação de 2014, mas coloquei pela importância, né, em ressaltar as autodeclarações. E que não é necessariamente imprescindível que as pessoas façam uso de hormônios ou qualquer outras adaptações ou modificações corpóreas para que tenham legitimidade em se reconhecer como uma pessoa trans. A gente está caminhando já para o final, está bem? Como disse, né, com relação ao intersexo, o intersexo, né? Como disse em meu texto, isso aqui é uma citação do Amiel Vieira, uma pessoa intersexo, né, um sociólogo intersexo, hoje com 38 anos, que faz uma luta, né, muito ferrenha com relação às discussões intersexo, tá? E que também compõe o IBRAT, né, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Como disse em meu texto, no meu blog, sobre a afirmação da endossexualidade de um menino, de que é endossexualidade? Menino veste azul, menina veste rosa. Na realidade, a afirmação da história social planejada pela heterossexualidade, desde o ultrassom, que aventa a impossibilidade de ser e existir da criança intersexo. A intersexofobia cala a discussão da mutilação genital intersexo pela sociedade. E a mesma sociedade elimina a intersexualidade com o calar e o permitir da invisível transformação do bebê intersexo em endossexo. O que é isso? O que o Amiel vai trazer? Né? E o que outras pessoas dentro das discussões de intersexo trazem? Quando você faz o ultrassom, então, e percebe, ou quando nasce você percebe que é intersexo, né, nós temos uma política e normativas, foi o caso do Amiel, essa é uma citação de 2021, tá? Então é uma citação recente, né? E nós temos aí algumas outras pessoas que fazem as suas narrativas enquanto pessoas intersexo de diversas cirurgias. Vou falar para vocês que eu estou lendo uma narrativa que eu parei de ler, de tão desesperador que foi ler o processo de cirurgia desde os 6 anos de idade de uma mulher intersexo. Porque ela nasce com algumas questões bio, levando em consideração que temos, eu acho, 42 possibilidades de nascença de um ser humano nesse sentido. Mas, como o Preciado falou, né, quando nós temos vagina, ânus, nós já alocamos essa pessoa a um gênero. E aí você precisa organizar o corpo dessa pessoa para que ela viva nessa sociedade. Então, vale mais a pena fazer a cirurgia naquela criança que ainda está em formação, que ainda está se constituindo, né, para que ela seja o homem ou a mulher estabelecido nos parâmetros populacionais que temos, nos parâmetros de biopolítica que temos, de sexopolítica que temos. Veja, e essa pessoa, ela está num processo de dessubjetivação constante. Porque muitas vezes, infelizmente, os médicos e médicas falam assim, olha, nem fala a respeito para a criança, deixa a criança viver do jeito dela,
porque aí ela vai perceber que ela é mulher, ela vai perceber que ela é homem. Você já mexeu no corpo daquela criança. Você já mexeu no processo formativo daquela criança. Você acredita que uma pessoa intersexo é uma monstruosidade. Isso não pode acontecer. Isso é violento. Há 1 ano e 6 meses, esse aqui também é um relato de Amiel, tá? De Amiel Vieira, completados no último dia 25 desse mês, então lá de 2021, passei por um atropelamento e fiquei entre a vida e a morte. Mesmo assim, apesar de ter nome e gênero retificados e colocados em minha identidade, a intersexofobia continuou a ser exercida e foi preciso a ajuda de amigos e família para que a equipe médica e enfermagem me chamassem pelo meu nome e gênero, que escolhi. Ele deixa claro aqui que ele fez essa escolha. Por quê? Porque ele teve que fazer o nome, a escolha de um nome. Ele teve que reescolher o gênero dele, porque não era o que estava no registro. Então ali é uma escolha. Realizar as documentações é uma escolha nossa. Ser quem somos, não. Realizar o processo de hormonoterapia, realizar cirurgias, é uma escolha nossa. Existir, não. Nós já existimos, nós já estamos aqui. Essa visão sexista, patologizante e policianesca da condição transgênera tem contribuído decisivamente para que os estudos sobre identidades transgêneras se concentrem muito mais na sexualidade tida como perversa, disfórica e transtornada dessas pessoas do que na compreensão do fenômeno transgênero enquanto desvio das normas de conduta do dispositivo binário de gênero, homem e mulher, ou masculino e feminino. Letícia Lanz, né, mestre da área da psicologia, que faz esses apontamentos e também militante, né? Uma mulher trans casada com outra mulher e que se reconhece enquanto mulher trans após, se eu não me engano, 50 anos de idade, né? Com família constituída, tá certo? Ela se fala, em vários momentos, inclusive, se coloca como avô de seus netos e não necessariamente como avó, porque ela faz essas discussões dentro do próprio núcleo familiar, certo? A desconstrução que caminhe exclusivamente por embates performáticos tende a ser uma desconstrução de consequências e não uma ruptura de sistema, gerando rupturas pontuais, porém passíveis de serem realocadas no mesmo sistema. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque é uma desconstrução, muitas vezes, né, performática. Então, nós temos todo o processo de representatividade, atualmente representatividade trans nas políticas, e nos empregos, e nos trabalhos, temos, ainda é muito pouco. Mas o que nós esperamos dessas representatividades? Que elas questionem o sistema, né? E não, mais uma vez, que façam um puxadinho para que exista um ou outro. Nós não queremos exclusivamente puxadinho. Nós queremos mudanças de sistema. Nós precisamos ser vistos enquanto indivíduos que compõem essa sociedade. Travesti, né? Para a coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTI de Minas Gerais, Letícia Imperatriz, a identidade de travesti se contrapõe ao estereótipo pejorativo, mas também a uma visão binária de gênero. Vem de um movimento político de ressignificação social do termo. E também foi e tem se desenvolvido como uma identidade trans num contexto não binário ou um terceiro gênero. Travesti é principalmente uma forma de se identificar, numa tentativa de se posicionar politicamente. É uma demarcação de espaço social. Enquanto pessoas trans, não estamos dispostas a reproduzir essa lógica do que é da mulher, do que é do homem, né? Afirma Giovana, que é historiadora e comunicadora. Tá? Todos esses referenciais vão estar na referência bibliográfica e vocês também terão acesso, eu deixo aberto, tá bom? Aqui eu trago alguns apontamentos conceituais só para a gente compreender, então, e fechando essa conversa, para a gente abrir o nosso diálogo, né? Expressão de gênero. O que é isso, então? Expressão de gênero é como alguém se expressa, se veste ou se apresenta através do tipicamente masculino e ou feminino, tá? Usualmente conhecidos
mas também expressões múltiplas. Pode vir pelo meio de vestuário, acessórios, estilos de cabelo, forma de falar, linguagem corporal, entre outros aspectos. Então, aqui, hoje, eu tenho uma expressão de gênero masculina. Identidade de gênero é como a pessoa se identifica, tá? Para si mesma. E é por isso que é importante, quando você precisa fazer algum apontamento que é macro, que é representativo ou político, você questionar qual é a sua identidade de gênero. Não sou eu que falo. É você que me diz. É você que fala para mim. Eu falo, se alguém me pergunta. Eu sou uma pessoa transmasculina não binária. Eu evidencio isso. A minha identidade de gênero é transmasculina. O que é performance de gênero? Né? A performatividade de gênero é um termo criado pela filósofa, né, Judith Butler, em 1990, né, e ela argumenta que nascer homem ou mulher não determina comportamento. Em vez disso, as pessoas aprendem a se comportar de maneira específica para se encaixar na sociedade. Eu fiz e consegui me compreender como uma pessoa trans com 30 anos de idade. E o que eu fiz do 0 aos 30 anos de idade? Porque eu fiz o quê? Eu mudei, eu sou outra pessoa. Do 0 aos 30 anos de idade, eu tinha uma performance de gênero. Então, quando eu precisava entrar em algum lugar, realizar... nós vamos numa festa de gala. Como que eu vou? Eu vou com vestido. Por quê? Eu estou performatizando um gênero que me foi alocado. Com 30 anos, eu percebo que não há essa necessidade. Tem gente que permanece nessas performances? Sim, não há problema algum. Inclusive pessoas trans que performatizam em outras possibilidades de existência. E tudo isso é o quê? Performance de gênero. E aí nós temos a orientação sexual. Dentro da letra, L, G e B é orientação sexual. Tá? E aí nós temos o T como identidade de gênero. E a orientação sexual é a atração ou ligação afetiva que se sente por outra pessoa. Porque você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser bissexual, e aí você pode sim ser pansexual, você pode ser agênero. Nós temos outras também nomenclaturas, por isso que a sigla fica maior. Mas a gente não poderia, então, afunilar essa sigla? Justamente contra isso que nós nos posicionamos. Não podemos. Porque eu não vou invisibilizar nenhuma dessas existências. No entanto, sabemos que para a política pública é importante ainda esse mapeamento, né? E esses caixotes. Por isso que nós entramos, e aí parece que você está falando a mesma coisa, né? LGBTQIA+. Por quê? Porque nós entramos num nicho da política pública. Bom, trago para finalizar alguns dados. Esse aqui é um documento, não existe cadeia humanizada, tá? Tá lá no site da ANTRA, que também está aqui nas referências bibliográficas, né? E aí aqui nós temos alguns apontamentos, uma pesquisa, por exemplo, feita, né, por São Paulo. Com base na pesquisa, considerando os números obtidos em outubro de 2019, então é uma pesquisa recente, tá? O estado de São Paulo custodia 239 mulheres transexuais, 1.375 lésbicas, 5 pessoas intersexo, 7 assexuais, 65 homens trans, 953 gays, 2.471 bissexuais e 565 travestis. Então, assim, essas pesquisas são feitas, nós sabemos que no ambiente do cárcere há outros modos de existências e há muito medo ainda também da comunidade LGBT de se fazer presente. Antes de vir conversar com vocês, eu fiz questão de conversar com agente penitenciário, né? Eu fiz questão de conversar também com um pessoal que eu tinha em contato de Fundação Casa, né, para saber, olha, como é que está a política pública aí? O que vocês recebem de treinamento, de formação? Como que está essa vida? Como é que é isso, né? E alguns relatos me vieram, né? Um deles, por exemplo, veio inclusive da Fundação Casa. Uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, quando chega uma Fundação Casa masculina, quando chega um menino que a gente percebe que tem trejeitos e tudo mais, a gente já avisa, pelo menos no apontamento dentro da casa que ele trabalha, tá? E isso não é geral, né? Trago
a fim da gente explanar e debater. A gente já avisa, olha, cuidado, né? Algumas coisas aqui podem ser perigosas, né? Tenta manter a linha. Veja, são trejeitos do quê? De feminilidade? Então, provavelmente é um menino gay, ou um menino que só traz trejeitos, né? É isso. A gente sabe que na cadeia não é muito diferente. Você precisa ir se organizando nos seus nichos. Nós sabemos, o Estado sabe, tanto que o Estado faz questão de retomar essa discussão, porque nós precisamos deixar esses locais de cárcere mais seguros para todas as pessoas que se encontram, inclusive para agentes, inclusive para as pessoas que compõem o trabalho ali. Né? Olha que dado interessante. Além disso, esse trabalho aqui, ele questionou a população trans sobre quais espaços desejavam ocupar dentro do sistema prisional, obtendo o seguinte resultado. E olha como tem a ver com essa discussão. 84,5% das travestis responderam que preferem ocupar as prisões masculinas. É onde há vida ali para elas. 15,5% preferem as prisões femininas, um número bem mais reduzido. 63,2% das mulheres transexuais também preferem as prisões masculinas. Com 36,8% preferindo as femininas. Já aumenta um pouco. Dizem que já aumenta a quantidade de mulheres trans, né, que preferem as femininas, porque temos apontamentos aqui de classe, temos apontamentos de raça. É importante, e essa pesquisa não o fez, né, a interseccionalidade. Então, é importante que nos levantamentos que tenhamos de dados, eles venham também com interseccionalidade. Classe social, né, e raça precisa existir. Tá? E, por fim, 82,4% dos homens trans preferem prisões femininas, enquanto 17,6% preferem as masculinas. Eu vou falar por mim. Caso, em algum momento da minha vida, eu venha cometer algum crime, seja pego nesse crime, né, e precise ir para uma cadeia, né, bem provável que eu também prefira a feminina. Porque a possibilidade, o que eu consigo visualizar de sociedade aqui fora, o que há de violência para com o meu corpo aqui fora, eu prefiro me colocar onde há menos riscos. Não que não haja risco, mas é menos risco eu ir para uma feminina do que ir para uma masculina. Então, é um processo formativo, entende? É importante esses olhares, né? Travestis e mulheres transexuais. Cabe ressaltar que a maior parte das pessoas trans no cárcere estão aguardando julgamento, isto é, estão presas provisoriamente, ou cometeram crimes de menor potencial ofensivo, como roubo, furto, tráfico ou associação ao tráfico, de acordo com os dados do governo federal de 2020. E aí nós temos alguns projetos aqui, né, passagens, gênero, sexualidade e justiça criminal, que investiga essa relação entre prisão provisória e pessoas LGBTI+, e vem demonstrando que, com frequência, essas pessoas constituem a base do tráfico local de drogas, sendo exploradas e em cumprimento de atividades mais imediatamente vulneráveis, como as de pequenos traficantes. Isso ocorre especialmente entre mulheres transexuais e travestis, o que também aparece na literatura sociológica que investiga o aprisionamento de mulheres cisgêneras, né? Porque a gente não vai negar que, se a gente tem 0,02% da população trans que hoje consegue ter acesso à universidade, se a gente precisa que o Conselho Nacional da Educação crie normativas para que pessoas trans consigam permanecer em locais de estudo básico, sendo necessária ainda a comprovação da família para com seus próprios nomes. É óbvio que quando a gente for falar de empregabilidade, do que mantém a manutenção básica de vida, essas pessoas, essas mulheres trans, essas travestis, esses homens trans, eles estão lá naquela pirâmide que a gente via lá no colégio, né? A pirâmide da base, a população na miséria, a população pobre, a população de classe média. Essas pessoas estão muitas vezes na base dessa pirâmide. Como eu vou ter um emprego formal? Como eu vou ter manutenção da minha vida? Onde morar?
o que comer, o que vestir, como eu vou ter cultura, como eu vou ter translado, como eu vou ter transporte se eu não tenho emprego? E como eu vou ter emprego se eu não tenho estudo? E como eu vou ter estudo se nós ainda estamos debatendo dentro da pasta da educação um processo formativo dos profissionais da educação, das profissionais da educação? Veja, a gente tem as discussões aqui de cima, enquanto a nossa população, a nossa comunidade está vivendo aqui embaixo. Essa comunidade precisa ter acesso básico para a existência e manutenção de vida. Porque senão, realmente, o local onde cabemos, e ainda, entre aspas, por isso que aqui estamos, são as cadeias. Nos resta a cadeia. Nos resta o suicídio. Que não é escolha, que é manutenção de uma estrutura. Bom, agradeço o tempo que tiveram aqui para conversar comigo. Acredito que a gente vai abrir agora, né? A gente tinha conversado com a Larissa para fazer a abertura de alguns questionamentos. Espero que, de alguma forma, eu tenha contemplado um pouco a discussão com vocês e me coloco à disposição, então, nesse momento, para debater. Parar minha apresentação aqui. Oi, sim, tá me ouvindo? Vou fazer umas perguntas aqui, então, que estão no nosso chat de perguntas. O pessoal da Penitenciária Feminina de Tupi falando que está presente. Bastante gente elogiando a palestra. Elogiando por trazer esse tema, conceitos e desmitificação, por que não dizer, que nos é tão sensível como seres humanos e também a nossa sociedade. Bastante elogio, e daí vamos passar para as perguntas aqui. Aqui, gostaria muito de saber quais as últimas grandes conquistas políticas adquiridas pelos LGBTQI a mais, e também quais os principais projetos políticos em andamento por esse grupo. Olha, nós tivemos atualmente, inclusive porque estamos aqui, né, uma normativa que hoje faz com que nós possamos fazer a escolha de qual presídio, né, a população. Então, caso você vá para encarceramento, qual encarceramento você vai? Para qual prisão? Isso é um ganho. Isso é uma conquista. O nome social, ele é uma conquista imensa da nossa população, da nossa comunidade. São lutas por anos nesse sentido. Atualmente também nós temos acesso aos espaços. As pessoas não podem nos tirar dos espaços simplesmente porque somos pessoas trans, simplesmente porque somos pessoas LGBTs. Nós temos feito inúmeras lutas, e esse é um dos projetos também, para que tenhamos cotas em universidade. É muito importante que haja a base do ensino, do estudo, da pesquisa. Né? Nós temos feito lutas imensas nesse sentido. Atualmente, eu componho a Universidade Federal do ABC como coordenador, como co-orientador, né, de um lato sensu em direitos humanos, que usualmente é dentro desse direito que a gente consegue fazer os aportes de luta, é um direito, né, faz parte da pasta dos direitos, né, e nós nos utilizamos muito e buscamos muito nessas lutas dos direitos humanos a constituição de projetos, né, para a utilização de banheiro, de acordo com a nossa autodeclaração. Vocês entendem que muitas vezes nas escolas, nos espaços públicos, né, e até nos espaços privados também, né, quantos foram as notícias que saíram de todas as partes do Brasil com relação a pessoas trans e travestis utilizando banheiros em shoppings, né, e que os seguranças entram e retiram a pessoa do banheiro porque aquele ali não é o banheiro certo de ser utilizado. Hoje, isso é passível de crime. Né? Hoje você não pode me tirar de um banheiro.
Antes você podia. Então, são conquistas de base. Esse final de semana, teremos, inclusive, a parada LGBT, né, a parada da diversidade, aí na cidade de São Paulo. Para quem está aí na Consolação, por exemplo, né, nós vamos passar com os nossos trios aí, fazendo todo o debate. Né, a gente costuma ver as movimentações das paradas da diversidade pelo país como festividades, mas são festividades de conquista dos movimentos LGBT que ia mais. Não só de conquista em consumo, porque também são inúmeros os consumos ali estabelecidos, né? Mas também de busca por mais direitos, a empregabilidade. Hoje, quando você leva um currículo e você tem condições de ser contratado, contratada, né? A empresa não pode falar que não vai te contratar exclusivamente por você ser uma pessoa LGBTQIA+. Isso cabe processo. E é importante que a gente se movimente nesse sentido. A gente não tem que ter medo de colocar esses processos. Então, assim, eu acho que os ganhos são inúmeros. Nós temos feito lutas históricas, uma luta histórica há muito tempo, mas nós temos esses projetos de continuidade, né, de continuidade em todos os espaços para a manutenção das nossas vidas. E muito feito, né, por representantes políticos, né? São travestis que são vereadoras, são travestis que são deputadas, e é importante também que haja, né, essa mobilização e essa movimentação da base, né, para, entre aspas, os topos, né, dos embates. Mas aqui, sim, gratidão pela palestra linda e corajosa, alguns elogios. Eu tenho um aqui também, queria apenas prestar elogio à promoção de palestra com esse tema, que não deve ser abordado apenas relacionado a assuntos criminais penais. Eu acredito que a palestra não foi tão limitada, né? Foi abrangente. A questão da linguagem neutra, por exemplo, o que você pensa a respeito? Isso. Nós temos tido muito embates, né, com relação às linguagens inclusivas, neutras, não binárias, né? Inclusive, teremos essa semana aí em São Paulo, né, a palestra do Sex Box, né? Fica recomendado já para quem quiser saber um pouco mais a respeito de linguagem inclusiva. Nós temos manuais que são tirados dos movimentos, né? É importante lembrar que linguagem não é só língua, tá? Linguagem é também expressão de existência. Veja, a gente traz um exemplo que é muito batido do vós me ser, né? Que se torna você, que se torna ser, que se torna e aí. Mas por quê? Porque isso diz respeito à maneira como a gente se constitui nas nossas comunidades. Né? Quando a gente fala de linguagem neutra, o que nós estamos colocando aqui são que há outras existências para além do feminino e masculino. Que essas existências, elas estão alocadas em processo de formação, em linguagem, em experiências de vida. Se o todos, hoje, no masculino, não diz respeito a todas as pessoas que se encontram, todas as pessoas contempla. Qual que é a grande dificuldade ou o grande embate que nós temos com relação à linguagem, né, quando a gente não consegue utilizar, inclusive, algo que já está posto. Eu não preciso ir para o elos, delos. É claro que nós temos esse embate dentro das movimentações trans não binárias. Eu me reconheço enquanto transmasculino. O meu pronome é ele, é o. Mas eu tenho diversos amigos que se reconhecem como pessoas não binárias e que não é nem mulher, nem homem, mas é elo, é delo. Eu vou respeitar a utilização e a autodeclaração dessa pessoa. O que a gente espera e o que a gente tem fomentado, até porque essas linguagens já existem, inclusive com manuais, não é algo que inexiste. Existe. Do mesmo jeito que na língua portuguesa fizemos modificações alguns anos atrás com relação às nossas ortografias, né? E que, diga-se de passagem, para quem trabalha, pessoal, eu sou da educação infantil, tá? Para quem trabalha com o processo, né, de alfabetização, essas mudanças ortográficas também tiveram, né, os seus apontamentos na educação. Nós também tivemos que repensar todas as nossas estruturas para tirar
trema, para tirar acentos, porque como que era ensinado, como se trabalha a linguagem, né, expressa posteriormente o que a gente chama de língua. Então, como que nós trabalhamos as nossas linguagens? Porque como que a gente vai gerar inclusão, como eu gero inclusão quando eu nego a língua? Eu não vou negar a língua das movimentações que evidenciam que já tem outra maneira de se comunicar. Outra pergunta aqui. Considerando que a palestra se dirige a servidores do judiciário e o seu título alude ao sistema carcerário, pergunto: o que tem sido feito de concreto para identificação e amparo às pessoas LGBTQIA+, que se encontram encarceradas? Quais ações têm sido desenvolvidas pelas ONGs mencionadas na palestra, junto ao sistema carcerário e não a outros órgãos públicos? Olha, tanto o núcleo de transmasculinidade do qual eu faço parte, assim que começamos a pandemia, por exemplo, nós fizemos o primeiro encontro, né, de transmasculinidades aqui do Brasil. Tá? Ele foi um encontro feito como estamos fazendo agora, né, por via da internet, à distância, conseguimos estar no YouTube, tá? Então tem ali, e uma das mesas foi justamente chamar um homem trans que trabalhou a questão do cárcere, porque ele era um ex-presidiário. Ele havia passado pelo cárcere e ele traz os apontamentos dele. A partir do como não temos, né? Veja, nós não temos a nossa contabilização. Como que nós vamos entrar? Nós estamos conseguindo entrar no sistema judiciário, no sistema educacional, pelas movimentações, trazendo justamente esse conhecimento para quem ali já se encontra, que é o que eu estou fazendo hoje. Veja, quais foram as aulas que foram dadas nos cursos de graduação com relação a LGBTQIA+. Então, assim, é o próprio movimento que faz esses apontamentos. Somos nós que trazemos esse apontamento. Então, nós trazemos também no que diz respeito ao cárcere. O Drauzio Varela tem um vídeo, né, que eu deixei também aqui para a organização, que pode ser entregue também para os servidores e servidoras. O Drauzio Varela faz já esse trabalho há muitos anos dentro de presídios. Nós também o fazemos. A ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né, mulheres trans, também faz esse acompanhamento. Esse estudo, por exemplo, que vem do governo de São Paulo, é também um estudo realizado pela ANTRA em parceria. Então, as movimentações trans, mesmo quando não oficiais, isso quer dizer, mesmo extraoficiais, têm entrado em cárceres, têm entrado dentro das discussões de justiça, não só do nosso Estado, mas do nosso país. Nós temos feito várias recomendações, levantamentos, inclusive processos para abertura de jurisprudência, né? Então, nós temos realizado esses embates, nós temos colocado, né, o que há de duro do sistema em xeque quando nós chegamos com as nossas vidas. E é por isso que esse próprio sistema, nessa mesma estrutura, tem começado a mostrar mais o retorno com palestras como essa. Isso aqui é um retorno de movimentações que nós já realizamos em base. Fazemos isso na educação e hoje estamos aqui também no judiciário. Então, acredito eu que dentro das movimentações trans, uma pesquisa rápida, né, com IBRAT, ANTRA, Núcleo de Transmasculinidades, né, a própria organização da parada, né, tudo isso vai te trazer inúmeros projetos e trabalhos em várias áreas, tá? Inclusive em áreas ambientais. Então, assim, é múltiplo. Nós estamos falando da possibilidade, né, de questionar uma estrutura dura. E nós estamos trazendo também propostas de vivência. Por quê? Porque mesmo com essa estrutura dura, que muitas vezes não nos reconhece, nós estamos aqui hoje. Liguei o microfone aqui. Mais uma pergunta? Acho que dá tempo, né? Não sei se você vai querer passar o vídeo. Tinha um vídeo para passar, mas eu vou fazer mais uma perguntinha aqui que tem a ver com as cotas. Nas universidades estamos lutando por cotas trans.
Há algo relacionado a isso para concursos públicos? A cotas trans para concursos públicos? Olha, eu vou falar muito mais da experiência que eu tenho tido aqui no município de Marília, tá? Para trazer como exemplo. Bom, aqui no município de Marília, eu atualmente me encontro presidente do Conselho Municipal de Educação, né? Mas sou também professor, né, do serviço municipal. E no final do ano, por exemplo, nós realizamos um monitoramento. Tudo que é feito, né, pelo Estado, pelo município, pelo governo federal, né, os agentes, os servidores e servidoras precisam prestar esclarecimentos e também trazer expectativas a partir das demandas, né? E no monitoramento do final do ano de 2021, por exemplo, nós colocamos aqui no município a necessidade e estamos lutando, inclusive em conjunto com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né, então fazendo buscas por parcerias nesse sentido, para que os serviços públicos pensem e comecem, né, dentro do município, ao menos, comecem a pensar nas possibilidades de cota, sim. Então, há sim, não só no município de Marília, mas em vários outros municípios do nosso país, né, movimentações organizadas em busca de cotas para a população trans nas universidades, mas também em concursos públicos. Por quê? Porque nós sabemos, né, que são oportunidades distintas que são colocadas ali. Então, esse trajeto, né, só que é importante a gente ressaltar que as coisas não são do dia para a noite e que é muito difícil. Muitas vezes a gente luta, né? A gente fala luta porque é uma luta mesmo, pessoal. Porque se fosse um trabalho, ele seria remunerado. Então, não é nem de remuneração que estamos falando, nós estamos falando de luta, de chão, de conversar com pessoas que foram expulsas da escola, né? Como eu preciso conseguir garantir, ao menos, que as pessoas que estão nos meus núcleos, com as quais eu tenho contato, tenham acesso à educação básica, consigam concluir o ensino médio. Isso é importante. O EJA é importante nesse sentido. Aqui no Conselho Municipal de Educação, nós fazemos parceria com o pouco de EJA que ainda nos resta, né, que é a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a pessoa pelo menos fica um pouco mais velha e sabe se defender melhor nos espaços institucionalizados. E aí eu tenho uma pessoa adulta, que é uma travesti, por exemplo, que tem até o quarto ano, que volta para terminar a alfabetização e começar o ensino fundamental 2. Isso já é uma vitória imensa para a gente. Porque eu quero que todos os corpos se institucionalizem? Não, não precisa se institucionalizar se não quiser. Mas se aquela pessoa quer, ela tem que ter o direito de estudar. Ela tem que ter, porque durante a infância dela, infelizmente, ela foi tolhida. Então, essas movimentações, todos esses projetos, eles são amplos, mas eles requerem algo que a nossa comunidade tem solicitado há muito para vários governos, que é a contabilização da nossa demanda. Nós precisamos minimamente saber quem são, onde estão e quantos são os LGBTs do nosso país. Sem essa demanda, você não tem política pública. Então, a nossa luta principal, pelo menos a que eu faço aqui no município, em conjunto com as entidades que eu represento, diz respeito à demanda. Nós vamos saber, né, o que fazer quando soubermos quantas pessoas são e onde elas estão. Eu não consigo pensar em educação se eu não souber quantas pessoas precisam. Eu não consigo pensar em emprego se eu não souber quantas pessoas precisam. Eu não consigo pensar em cadeia se eu não souber quantas pessoas lá se encontram. E a gente sabe que esses dados, mesmo que venham de estudo, eles são subnotificados, porque muitas vezes o medo da violência faz com que a pessoa fale, não, eu não. Aqui não. Ah, olha, mas você é uma pessoa trans? Não. Então, esse é um movimento social, ele precisa ser orgânico. É importante, então, todas essas representatividades, mas é importante também que a gente comece a modular dos espaços onde nós estamos, como hoje está sendo feito aqui, né, outras alternativas para se pensar outras possibilidades.
Não sei se respondo. Queria pedir licença para complementar essa questão. Em relação aos concursos públicos, professor Sim, Larissa, foi divulgado nessa semana pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo um novo concurso para defensores públicos e pela primeira vez na história está sendo disponibilizada cota para a população trans, algo que é muito significativo, uma evolução, uma vitória para a população LGBTQI+. Perfeito. Muito obrigado. Eu não vi a notícia, mas vou repassar a notícia para o país todo mesmo. O senhor pode, consulte na mídia que o senhor vai achar essa divulgação e pode repassar que ela é oficial. Obrigado. Larissa, mais perguntas ou estamos quase estourando? Estamos quase no fim, né? Acho que depende se o Sim quer passar o vídeo, se dá tempo de responder mais uma. Olha, fica a critério, Larissa, porque a gente pode responder mais algumas coisas. Eu acho que o vídeo tem cerca de 12 minutos. 12 minutos? Acho que não vai dar tempo, então, né? Acho que a gente vai estourar, isso. Sim. Então, vou fazer mais uma pergunta aqui. Em termos de política criminal e execução de pena, a preferência de certos grupos pelo estabelecimento masculino ou feminino não seria uma forma de dar ao sentenciado a opção de escolha pelo estabelecimento, algo que poderia acabar se estendendo para o cis? Para a pessoa cisgênera? A pessoa... Sim. Entendi a pergunta. É assim, ó. Se eu dou a possibilidade de escolha na hora da decisão, né? Uma pessoa cisgênera não poderia, por exemplo, né? Um homem cisgênero não poderia falar, olha, mas eu me reconheço como uma pessoa trans e quero ir para o presídio feminino, né? Se isso não poderia ocorrer. Né? Honestamente, acho pouco provável. Não porque a pessoa não tentaria, mas quando a gente fala de uma questão da vida de uma pessoa trans, né? A gente está falando de uma história. Então, assim, há necessidade, eu não tenho dúvida que dentro do trâmite do judiciário, né, já tenha, inclusive, sido pensado esse processo, né, para que homens cisgêneros não adentrem as penitenciárias femininas. Não é desse jeito que as coisas ocorrem, né? A autodeclaração, ela vem acoplada à historicidade, né, da pessoa. Então, eu não vou foi o que eu disse, eu tenho uma história, se eu vou a julgamento, se eu chego aí a um julgamento, total legitimidade de evidenciar, porque eu tenho uma historicidade. Eu consigo evidenciar que eu sou uma pessoa trans. Eu não preciso necessariamente de milhões de prova, mas é imprescindível, né? E eu tenho certeza que é legítimo quando uma pessoa se coloca ali à frente de um juiz, de uma juíza, e evidencia que é uma pessoa trans, né? E há alternativas para ser enquanto pessoa trans, né? O que distingue de toda a historicidade de uma pessoa cisgênera. Né? Então, há provavelmente os apontamentos, porque senão nós vamos ter, né, até porque a divisão dos presídios no nosso país está alocada em feminino e masculino, né, e aí teríamos problemas muito maiores, né, então não é por aí que o judiciário caminha também. Né. Tem bastante gente pedindo para ser disponibilizado tanto os slides, quanto indicar a referência do Frederick Gross, acho que é assim que fala, né? Sim. E a pesquisa que foi realizada junto ao sistema penitenciário, se você pode disponibilizar. Olha, posso disponibilizar todos eles, até porque eles estão aqui na referência bibliográfica, tá bom? Eu passo o PowerPoint, Larissa, se você me permitir,
e eu não sei se há um canal de comunicação direto aí com os servidores e servidoras, mas o PowerPoint fica disponibilizado para vocês, tudo bem? Só peço ressalva com relação ao PowerPoint, né, por ser um material de construção própria, que, se forem utilizar, realizar a citação para que não haja o plágio, tá bom? Mas os estudos estão ali, as teses estão ali, os livros estão ali, inclusive os links também, porque muitos desses materiais hoje nós temos acesso sem precisar da impressão ou da compra, porque nós fazemos questão em várias oportunidades de disponibilizar os nossos estudos, tá? De maneira aberta e livre também. Tá, joia. Sim, acho que para os servidores do tribunal pode ser disponibilizado na escola, né, Walter? Os conteúdos, e para os demais, nós podemos dar um jeito aí de encaminhar posteriormente. E é Olha, isso. podem entrar em contato comigo, tá, Larissa? Isso, os meus contatos, tanto em Facebook como em Instagram, porque é o que usualmente ocorre, né? É Simfalk, né? É o meu nome, tudo junto, então @Simfalk. Entrem em contato, deixem a mensagem na caixa de mensagens e eu disponibilizo também sem problema algum, tá bom? Tá, joia, sim. Tem mais um monte de elogio, agradecimento, mas acho que a gente pode ficar por aqui. Não sei se o Dr. Gilberto vai fazer o encerramento. Posso concluir, então? Dizer, professor, sim, que a sua palestra foi muito esclarecedora, a parte expositiva foi excelente, e a parte das respostas às perguntas, o senhor mostrou muita lucidez. Agradeço muito pela sua participação nesse evento. Cheguei aqui, ouvindo o senhor, algumas conclusões, e claro, a gente tem que fazer reflexões mais aprofundadas a respeito desse tema, mas o que rapidamente me veio à mente nesse período aqui da palestra é que precisamos, de fato, ter respeito à pluralidade, respeitar o próximo, principalmente quando ele seja diferente de nós, né? É muito fácil respeitar aquele próximo que nos é muito semelhante, mas o que nós precisamos é respeitar o que seja diferente de nós, ou seja, nós precisamos ter empatia com relação à população LGBTQIA+. Para isso, eu acho que o principal é não julgarmos as pessoas pela aparência. Julgar pela aparência é o mais básico dos preconceitos, né? Eu acho que nós precisamos manter as nossas mentes abertas, reconhecendo a qualidade de uma pessoa por aquilo que ela faz, e não por aquilo que ela demonstra ou aquilo que ela aparenta. Importante também, e me veio à mente, é que não podemos esquecer que a homofobia mata, e que o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+. E é uma pena o que o senhor tenha mencionado, que o IBGE ainda resiste em fazer uma pesquisa para que a gente possa saber qual o tamanho dessa população. E isso, sabemos, só dificulta a formulação, né, de políticas públicas a respeito dessa questão. Concluo assim a nossa jornada, professor, sim. Agradeço mais uma vez a Ijus, o Walter, Miguel, agradeço muito a participação da Larissa e de todos os que nos ouviram nessa manhã. E, professor, sim, as nossas portas estarão sempre abertas para o senhor. Parabenizo pelo seu histórico de vida, pela sua altivez, pela sua coragem, e que o senhor siga na sua luta. Obrigada. E com isso, agradecendo a todos, eu dou por encerrado este evento. Muito obrigado a todos e respeitamos pontualmente aqui o nosso horário, que é muito bom. Boa continuação de dia para todos. Obrigado.